Olá, meu nome é Alexandre Romariz, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de resistores e LEDs. Vocês estão iniciando um curso de circuitos elétricos e vão ficar um bom tempo trabalhando com circuitos resistivos. Então vocês vão estar trabalhando com esse elemento de circuito que vocês conhecem desde o ensino médio, chamado resistor. Vocês sabem que ele tem dois terminais, que ele tem um parâmetro de resistência R, e que ele tem uma relação muito simples entre a queda de potencial elétrico nos seus terminais e a corrente que passa sobre ele. Vocês também vão descobrir quando tiverem aula comigo que eu desenho muito mal. Aqui à direita tem esse elemento num plano corrente versus tensão, que a gente usa muito o plano IV. Naturalmente, essa equação nos dá uma reta, ela passa pela origem, e agora que vocês fizeram um cálculo, podem até falar coisas mais sofisticadas, como a tangente dessa inclinação aqui é igual a 1 sobre R. Mas parece que não tem muito mais o que aprender sobre resistor, vocês podem estar se perguntando, enfim, primeiro, isso eu já sei. Segundo, para que isso serve? Por que o resistor é um elemento interessante para se começar a estudar circuitos? Eu me lembrei de trazer para vocês um exemplo que eu fiz para o meu curso de fotônica optativa, que vocês podem fazer mais à frente. Eu vou colocar esse vídeo para tocar aqui. Esse é o controle remoto da minha TV e eu vou mostrar o que acontece quando a gente aperta os botões. Vocês estão vendo uma luzinha ali muito fraquinha, que sai dele assim que ele se comunica com a televisão. Se vocês não tinham visto essa luzinha antes, é porque vocês não têm visão infravermelha, mas a câmera de certa forma tem, ela pega um pedacinho do infravermelho e mapeia isso para dentro do visível. Então a gente pode, mais uma vez aqui bem do centro, dá para ver alguma coisa piscando. E o que isso tem a ver com resistor? Aquele vídeo anterior mostra um LED de infravermelho, um diodo emissor de luz. Então, no LED, é uma sigla, esse D é um diodo. Está aqui o símbolo de circuito de um diodo, ele é também um dispositivo de dois terminais, então ele também tem uma curva nesse plano IV, que é essa curva branca aqui. Vejam, uma curva altamente não linear. Vocês vão ver que a gente precisa de elementos não lineares para fazer coisas interessantes em engenharia elétrica, mas eles complicam bastante as nossas contas, os nossos modelos. Então a gente usa muito modelos simplificados. E esse aqui em vermelho é um modelo simplificado. Em vez dessa curva aqui, exponencial, eu vou dizer que o diodo tem corrente zero até uma certa tensão V1 e tem resistência zero a partir dessa tensão. Certo? Como ele não deixa passar corrente negativa, daí vem esse símbolo que lembra uma seta, tem uma direção que ele permite passar a corrente. Isso tem várias aplicações, mas uma das aplicações é que, nas condições apropriadas, ele emite luz, e daí o uso dele, vocês viram no vídeo anterior. Nesse circuito aqui, então, eu fiz um pequeno modelo de como é que o meu circuito, que usa o LED, pode funcionar. Aqui temos uma bateria de 3 volts, eu estou imaginando duas pilhas, uma chave, pode ser aquele botão que eu aperto para ligar a televisão, e quando a chave fechar, passa a corrente aqui, uma corrente positiva, e o diodo emite luz. Só tem um problema, vamos olhar esse circuito aqui, tem uma tensão de 3 volts, e como é que eu calculo essa corrente? Seria essa tensão dividida pela resistência. Que resistência? No meu modelo, o diodo, uma vez ligado, tem resistência zero. Então eu tenho uma corrente infinita, em primeira aproximação. Se eu fizer as contas detalhadamente, não vai dar infinito. Essa curva aqui não é realmente vertical, ela vai ter uma pequena inclinação, uma resistência muito pequena. Mas a corrente vai ser muito grande e vai queimar meu dispositivo. Não é isso que eu queria fazer. Ele vai ficar muito, muito brilhante por alguns segundos e vai queimar. E como é que eu posso resolver isso? Uma solução simples é usar o nosso resistor. Está aqui o nosso resistor. Não é só para vocês fazerem prova de circuitos. Ele realmente é usado. Veja como eu mudei a situação agora. Agora eu tenho uma resistência nesse circuito em série aqui, e eu posso fazer umas contas. Vou até deixar para vocês fazerem aí. A gente pode olhar o datasheet
do LED. Ele vai dizer, por exemplo, que esse V1 vale 1,2 volts. Opa, faltou a unidade aqui. Você sempre tem que colocar a unidade de tudo. E ele vai dizer também que ele é feito para trabalhar numa corrente nominal de 1 mA, por exemplo. Eu estou dando isso como exemplo. Tá? Se eu quero ter 1,2 volts nesse ponto, a partir dessa minha bateria de 3 volts, e eu quero que a corrente seja 1 mA, é bastante simples calcular essa resistência. Tá? Eu dei esse exemplo aí para vocês se motivarem a estudar os circuitos resistivos. Muito obrigado.